Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula desse bloco, que trata sobre os aspectos das respostas dos hospedeiros, né? A gente vai falar um pouco da imunidade adaptativa hoje. Na última aula, a gente viu sobre os mecanismos de imunidade generalista, né? Imunidade inata. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos da imunidade adaptativa ou imunidade específica, né? A imunidade específica, gente, são todos aqueles mecanismos de resposta a uma infecção que são disparados mediante a exposição de agentes infecciosos específicos. Então, toda vez que a primeira linha de defesa falha, a gente vai ter o disparo da resposta geral, né, que constitui a febre, os processos inflamatórios, a ação das células de defesa circulantes que estão ali, os leucócitos circulantes, mas essas próprias células de defesa vão liberar substâncias que vão disparar o processo inflamatório e, durante o processo inflamatório, há a liberação de moléculas que vão estimular células também para disparar a resposta adquirida ou adaptativa de maneira específica ao patógeno que está envolvido naquele processo inflamatório. Além disso, a própria presença desses organismos, né, nos tecidos vão estimular células específicas, que nós vamos ver agora, as células apresentadoras de antígeno, que vão também ajudar no disparo dessa resposta adquirida ou adaptativa. Então, algumas características são importantes para a gente já falar da diferença dessa resposta imunológica inata, que a gente viu na aula passada, e a resposta imunológica adquirida, que nós vamos ver na aula de hoje. A primeira coisa é a especificidade, né? Então, a resposta aqui ela é direcionada para um patógeno que invadiu o organismo. Diferentemente, por exemplo, da produção dos macrófagos, que vão atacar todas as moléculas estranhas ali indistintamente. A segunda característica importante da resposta adaptativa é a diversidade. Então, há uma grande diversidade de produção de moléculas ali que vão garantir a especificidade. A terceira e mais importante é a capacidade de gerar células de memória. Então, uma resposta desenvolvida uma vez contra um tipo de patógeno, parte das células envolvidas naquela resposta vão ficar guardadas como um backup para estimular de maneira mais rápida do que a primeira vez uma nova resposta, e ela vai ser muito mais efetiva do que a primeira. Às vezes a pessoa não vai ter nenhum sintoma. Por quê? Porque aquelas células de memória vão gerar uma resposta específica contra aquela infecção que o organismo já se expôs anteriormente, de maneira muito mais rápida e mais efetiva, porque já tem células ali especializadas naquele tipo de resposta imunológica. Outra coisa importante é a produção clonal de células. Então, na resposta adaptativa, há uma multiplicação de células de defesa que vão fazer com que a resposta seja sempre elevada com o tempo, até que o processo de ataque ali tenha sinais que ele tem que acabar. Então, a resposta aqui ela não é linear, porque ela não acontece com as células que já estão ali. Há um disparo para a multiplicação de células novas para atacar especificamente aquela infecção. Então, a resposta ela vai crescendo exponencialmente no tempo, atingindo um pico, e a partir do momento que a resposta vai sendo efetiva contra os patógenos, há uma contração, ou seja, uma redução dessa resposta, dessa expansão clonal, diminuindo o número de células e diminuindo a resposta à medida que o patógeno vai sendo vencido. Que é aqui a contração homeostasia, a especialização, já falei, e envolve uma capacidade de perceber
o que não é do corpo, ou seja, que deve ser atacado, e o que é células, que são células do próprio corpo que não devem ser atacadas. Então, essa imunidade específica, com todas essas características, elas didaticamente são diferenciadas em dois grandes grupos. A imunidade celular, que envolve a produção de células chamadas linfócitos, e a imunidade humoral, que é a resposta específica mediada pela produção de anticorpos, que são proteínas, que também são chamadas de imunoglobulinas. Então, a imunidade celular geralmente está envolvida na resposta contra ataque de vírus, de parasitas multicelulares, também da multiplicação de células cancerosas que provavelmente, quando multiplicam de maneira desordenada, vão se multiplicar formando células mal feitas, e tecidos transplantados também. Já a imunidade humoral, a partir de anticorpos, ataca principalmente vírus, bactérias e também neutralizando toxinas, como, por exemplo, uma picada de marimbondo que você possa ter sofrido. Então, as duas respostas são disparadas concomitantemente, então não há uma depois a outra, né, e uma não inibe a outra. Então, o que acontece normalmente é a imunidade celular acontecendo junto com a imunidade humoral, atacando fases diferentes aí do processo. Bom, então o que faz disparar uma resposta adquirida? Essa imunidade adaptativa ela pode ser adquirida naturalmente e de maneira ativa. Como assim? Quando um micro-organismo ou um parasita invade a circulação sanguínea, invade o seu corpo. E aí, ativamente, naturalmente, você dispara uma resposta imunológica contra um parasita. Mas também existe a resposta passiva. Na passiva é aquela que é passada de maneira congênita. Quem produziu a resposta é a mãe, mas a mãe passa pela placenta para o bebê ou através do leite materno também, se o bebê já tiver nascido. Então, isso também. Então, a mãe adquiriu a imunidade ativamente e passa parte desses anticorpos para os filhos. Agora, essa imunidade ela pode ser disparada, ela pode ser adquirida, mesmo que você não tenha se exposto ao patógeno, ou seja, ela pode ser adquirida artificialmente. Como assim? Eu posso desenvolver uma resposta imunológica contra um patógeno específico, mesmo eu não me expondo especificamente a ele. Como assim? Através, por exemplo, das vacinas. As vacinas são partes do organismo, ou organismo inativado, ou organismo morto, que a gente inocula na nossa corrente sanguínea para estimular apenas o nosso sistema imunológico. Ou seja, ativamente eu fui estimulado a produzir os anticorpos ou uma resposta imunológica adaptativa contra aquele patógeno, porém não foi de fato o patógeno vivo, ativo, que disparou aquela resposta. Foi simplesmente eu inoculei alguma coisa que me fez disparar aquela resposta, mas eu disparei aquela resposta ativamente. E existe também o quê? A passiva, que é através da administração de soro, né? Você injeta não o organismo para você desenvolver a resposta, você injeta diretamente a resposta. Por exemplo, as moléculas que vão neutralizar um veneno de cobra, por exemplo, né? Um soro antiofídico. Então, eu vou injetar diretamente a resposta, não vou estimular o meu próprio corpo a produzir a resposta. Né? Isso acontece de uma maneira muito mais rápida, mas também de uma maneira muito mais limitada, porque uma vez que você usou toda aquela carga de moléculas que você injetou, é aquilo ali que você vai ter como a resposta. Então, a passiva é a mais rápida, porém é a mais limitada, de ação mais limitada. Bom, então, o que dispara uma resposta imunológica adaptativa específica? De maneira geral, qualquer coisa que dispara uma resposta imunológica, quer seja um vírus, um organismo morto, um organismo vivo,
uma molécula parte do metabolismo de um organismo, né? O veneno, etc., a gente chama de antígeno. Então, são moléculas estranhas ao organismo. Então, moléculas estranhas ao organismo são chamadas de antígeno e são possíveis de causar resposta imunológica. Ok. Então, os principais antígenos que a gente tem são organismos vivos, ou seja, que invadem o nosso corpo, mas também organismos mortos. Moléculas diversas produzidas pelo próprio metabolismo do organismo. Aí a gente está falando de multicelular, por exemplo. O metabolismo ali de um verme pode liberar substância na corrente sanguínea que estimula a produção de uma resposta contra aquele organismo. Por exemplo, o processo de fagocitose de organismos estranhos pode ter como resíduo ali restos do organismo que pode disparar uma resposta imunológica também. Então, essas partes do agente que determinam a resposta imunológica a gente chama de epítopos. Então, epítopos são moléculas que são capazes de disparar uma resposta imunológica. A gente usa muito esse termo para quando a gente vai construir vacinas, etc. Qual é a parte do corpo que geralmente vai estimular a produção da resposta? Porque às vezes eu não preciso inocular o organismo inteiro, eu inoculo apenas aquela molécula que é capaz de disparar a resposta imunológica. E aí a gente tem os apitenos, que são pequenas moléculas que, de maneira individual, não disparam uma resposta imunológica, mas, quando em conjunto com outros apitenos, são capazes de disparar. E aí, uma vez o organismo entrou, e ele é um antígeno e ele é capaz de disparar uma resposta. Mas quem vai detectar a presença daquele organismo estranho? Então, geralmente, esse organismo estranho ele é detectado por células específicas, chamadas células apresentadoras de antígenos. Então, são os vigias, são as células que estão de alerta ali, que são capazes de diferenciar o que é meu e o que é invasor. Então, essas células, ao se ligarem a essas moléculas estranhas, vão disparar tanto a resposta celular quanto a resposta humoral. E se a gente considerar que as portas de entrada desses organismos estranhos são principalmente pele, trato gastrointestinal, né, que entra pela boca, e o próprio trato respiratório, tanto na pele, quanto no trato gastrointestinal, quanto no trato respiratório, vão ter o quê? E o próprio sangue também, né? Vão ter células apresentadoras de antígenos. Tá? Então, por exemplo, quando o micro-organismo entra aqui, igual eu estou mostrando nesse desenho, essa célula, quando ele entra pela pele, por exemplo, eu tenho células aqui, a célula dendrítica, que vai reconhecer essa molécula estranha que entrou e vai estimular a produção da resposta. Então, como que ela faz isso? Ela se liga ao antígeno, né? Processa moléculas desse antígeno e apresentam em sua superfície uma série de moléculas ou produzem até certas moléculas que vão estimular as células de defesa a se multiplicarem e combater aquele antígeno que ele detectou. Então, as principais aí que a gente fala muito, as principais células apresentadoras de antígeno são quem? São as células dendríticas, e elas vão apresentar os antígenos para as células T, e essas células T, que são células de resposta específica, vão tomar conta do processo. A gente tem os próprios macrófagos, que fazem parte do quê? Da segunda linha de defesa, eles são células apresentadoras de antígenos, ou seja, eles, ao atuarem no seu processo de fagocitose, são capazes também de estimular as células responsáveis pela resposta específica também. E as próprias células B, né, que são responsáveis pela produção dos anticorpos, também são capazes de captar os antígenos e disparar mais resposta aí. E aí, depois que o sistema está estimulado, quais são as células envolvidas no processo? Então, as células envolvidas no processo de imunidade celular,
envolve as células T, e as células T, gente, elas são divididas em dois grandes grupos. As células T auxiliares e as células T citotóxicas. As células T citotóxicas, o próprio nome diz, elas vão atuar diretamente o quê? Sobre os micro-organismos, tentando destruir as células-alvo, ou seja, o organismo invasor. Já as células T auxiliares desempenham uma série de funções. Por exemplo, as células auxiliares TH1, elas atuam tanto ativando macrófagos, ativando outras células T, que a gente vai ver que são as células citossólicas, e as células natadoras naturais, que também é uma outra célula que vai atuar matando os micro-organismos. Então, a célula TH1, elas atuam estimulando outras células que vão, de fato, matar os micro-organismos. As células TH2, por sua vez, estimulam a produção do quê? Dos eosinófilos, que são outras células que vão estimular o processo inflamatório, e também estimular ao quê? As células que disparam a resposta humoral, ou seja, mediada por anticorpos produtores de IgM e de IgE, ou seja, as células TH2 estimulam indiretamente o processo inflamatório e também estimulam a produção de anticorpos. Já a célula auxiliar TH17, elas recrutam neutrófilos. Neutrófilos são quem? São moléculas fagocíticas e também estimulam a produção de proteínas antimicrobianas. Então, as células T auxiliar vão reforçar a segunda linha de defesa a atuarem de maneira geral. Então, essas são as três categorias de células T auxiliares. Já falamos das células T citossólicas, que são aquelas que vão atuar tentando matar as células-alvo. A gente tem um outro tipo de célula T, que são as células T reguladoras. Elas vão fazer o quê? Elas vão estimular a diminuição da resposta imunológica. Se a gente viu que a resposta imunológica ela tem uma característica clonal, ou seja, uma vez estimulado o processo, isso vai estimular a multiplicação de células que vão atuar no processo, e aí o processo ele cresce de maneira exponencial. Eu tenho que ter alguém que, no momento X, onde a infecção começa a cair, ou seja, os micro-organismos vão sendo contidos, eu tenho que diminuir essa resposta imunológica, eu tenho que diminuir o processo inflamatório. Então, essas células reguladoras elas vão fazer o quê? Diminuir a multiplicação dessas células, mantendo apenas o que é as células de memória, que nós vamos ver depois. Ao mesmo tempo, a gente tem os macrófagos que são ativados pelas células T auxiliares, e a gente tem também as células natural killer, ou as células NK, que também atuam matando os micro-organismos invasores. Muito bem. Então, essas células TH1, a gente já viu a função delas. Então, como é que elas atuam estimulando? Através dessas moléculas que a gente chama de citocinas, que são as moléculas sinalizadoras. Então, por exemplo, as células TH1, elas vão produzindo, então, os interferons alfa, e aí vão estimular os macrófagos, que eu falei, atuando sobre micro-organismos intracelulares, né, principalmente os vírus. As células TH2 vão produzir uma série de interleucinas, que são essas moléculas estimuladoras, aí vão fazer todo esse processo de estimulação de macrófago, estimulação de eosinófilo, e aí atuando principalmente aonde? Nos parasitas eumintos, gente, que nós vamos falar muito nessa aula. Então, as células TH2, elas são importantíssimas para estimular o ataque a organismos multicelulares, os parasitas eumintos. Então, nós vamos falar muito disso aqui. Mediado por quem? Por interleucinas, que são moléculas sinalizadoras. As TH7 também atuam com essa série de interleucinas sinalizadoras, que vão atuar principalmente aqui em bactérias e fungos que atacam o organismo. Gente, então,
nesse passo aqui é importante a gente mostrar que as respostas elas já são bem específicas. Grupos de células atacam vírus, outros grupos de células atacam bactérias, outros grupos de células vão atuar na resposta contra organismos multicelulares. E esses ataques a estimulação a esses ataques são feitas através de moléculas sinalizadoras, interferons e interleucinas. Aqui só mostrando aqui de maneira mais específica como é que é a atuação dessas células TH1, então a produção dos interferons e também o seu processo de ativação. Então esse desenho aqui é só para ilustrar o que eu falei no slide passado. Bom, e aí a gente tem o outro tipo de célula T, né, os linfócitos T, que são os citossólicos. Esses vão atuar produzindo o quê? Moléculas que vão lisar o antígeno, a célula invasora. Tá? Então, elas vão se ligar à célula invasora e vão produzir citocinas, que são moléculas que atacam o micro-organismo e vão lisar essa célula. Notem que aqui há uma diferença entre a ação das células T citossólicas e macrófago. O macrófago envolve a molécula a ser destruída e quebra essa molécula intracelularmente. Já o linfócito T, não, ele produz moléculas que vão atacar a célula que ela se liga. Então, ela se liga à célula do parasita ou a bactéria invasora e produz moléculas que vão atacar essa célula invasora. Então, aqui mostrando a ação dessas células, então, existem interleucinas que vão estimular a multiplicação dessas células. Então, a primeira coisa que acontece é o reconhecimento do antígeno por parte de quem? Da célula apresentadora de antígeno. Essa célula apresentadora de antígeno vai produzir um monte de molécula que vai o quê? Estimular a ligação desse linfócito ao micro-organismo específico e, ao mesmo tempo, essa célula T estimulada vai produzir uma série de células químicas que vão estimular a sua proliferação, aí é aquela coisa do clonal, e aí a resposta vai ser o quê? Amplificada. E aí, depois dessa célula amplificada, ela vai atuar, e aí depois que a infecção começa a ser contida, as células reguladoras vão estimular o quê? A diminuição dessas células, mas parte dessas células vão se manter o quê? Como células de memória. Então, toda a resposta, gente, imunológica, ela ocorre da seguinte maneira: você tem a infecção e o número de micro-organismos aumenta. À medida que esses micro-organismos aumentam, eles começam a metabolizar moléculas e crescer, e aí elas vão se tornar mais expostas às células apresentadoras de antígeno. As células apresentadoras de antígeno vão fazer o quê? Estimular as células de defesa, os linfócitos, a atuarem. A gente tem linfócitos que vão fazer o quê? Atuar diretamente, mas eu tenho os auxiliares que vão ser responsáveis por estimular a expansão clonal das células de defesa. E aí a gente tem o quê? Uma expansão clonal, ou seja, uma multiplicação dessas células. E lógico que a multiplicação dessas células vai atuar, essas células multiplicadas vão atuar sobre o micro-organismo a ponto de quê? De fazer com que a infecção caia, a quantidade de micro-organismos caia. À medida que não existe a quantidade de células que infectaram o organismo, ou seja, as células invasoras caem, há o quê? O disparo das células reguladoras para que a infecção, que a resposta imunológica também caia. Mas o número de células ali não vai cair a zero, porque parte delas vão ser mantidas como células de memória. Então, uma infecção, ela dura normalmente um prazo aí de alguns dias, com a maior parte dos sintomas aparecendo naquele momento onde o micro-organismo está em grande multiplicação
E o disparo da resposta inflamatória começa. E aí você tem os sintomas. E ela dura por um tempo e começa a regredir a partir do momento que a gente tem o sucesso da resposta imunológica e os micro-organismos caem e também o processo inflamatório é estimulado a cair, né? E os sintomas do processo inflamatório também somem com a regressão do número de células do micro-organismo e a gente espera que as células sejam totalmente eliminadas. Aí a gente tem o que a gente chama de período agudo da doença. Você tem a fase aguda que culmina com a cura. Né? Só que eu posso ter micro-organismos que conseguem fugir do meu sistema imunológico, se mantendo em pequenas quantidades, a ponto de não ser percebidas por essas células, e aí a resposta inflamatória e a resposta imunológica não é reativada. Então, o organismo fica ali naquela quantidade baixa, né? Disparando o que a gente chama de fase crônica. Bom, falamos da resposta celular. Agora nós vamos falar da resposta imunológica humoral. Então, quando uma célula T auxiliar estimula a produção das células T citossólicas, etc., ela também vai estimular um outro tipo de célula que é chamada de célula B. Então, os plasmócitos são as células indiferenciadas, ou seja, que ainda não são capazes de produzir resposta humoral. Então, o que é necessário? É necessário tanto que os próprios antígenos estimulem os plasmócitos a se transformarem, as células B se transformarem em plasmócitos, tanto quanto as células T auxiliares a produzir moléculas para transformar os linfócitos B em plasmócito também. Então, recapitulando, gente, a resposta mediada por anticorpos ela é feita a partir de células chamadas plasmócitos. Então, os plasmócitos são células especializadas em produzir anticorpos. Então, o que estimula um plasmócito? Primeiro, o plasmócito tem que se diferenciar. Então, antes da diferenciação, eles são células B, linfócitos B. Então, os linfócitos B, para se transformarem em plasmócitos e começarem a produzir anticorpos, eles podem ser estimulados diretamente pelo antígeno, mas também são estimulados pelas células T auxiliares. Então, tanto células T auxiliares quanto o próprio antígeno leva à transformação do linfócito B, indiferenciado, em plasmócito diferenciado. E esse plasmócito vai começar a produzir anticorpos específicos contra quem? Contra o antígeno que disparou a diferenciação ou contra o antígeno que a célula T auxiliar direcionou. Ok? Então, os anticorpos são produzidos especificamente contra o antígeno que disparou a sua formação. Ok? E aí, esses anticorpos, gente, são proteínas que atuam de maneira diferente em vários casos. Então, os anticorpos ou imunoglobulinas, de acordo com a sua morfologia, eles são classificados em 5 grupos. Os IgMs. Então, o IgM, gente, ele é formado por essa estrutura mais complexa aqui, né? Que é uma combinação de 5 unidades básicas que formam o anticorpo. Já o IgG, ele é formado por uma única unidade, né? E que tem aqui uma molécula gama aqui que o diferencia. O IgA tem essa molécula alfa que pode se formar na forma monomérica, ou seja, uma única unidade, ou a forma dimérica, formando uma combinação de 2 unidades, tendo esse componente secretor como um de suas partes diferenciadoras. Se a gente pegar o IgE, ele também ele é monomérico, mas tem como sua estrutura essa molécula epsilon, e a gente tem o IgD, que tem essa estrutura gama como diferenciador. Então,
A estrutura básica de um anticorpo é sempre a mesma. Ela tem a cadeia pesada, que é essa parte em verde, e a cadeia leve, e a estrutura básica dele é praticamente a mesma, muda muito pouca coisa. O que faz ele ser específico contra cada antígeno é o que fica nas pontinhas, é o que a gente chama de sítio de ligação ao antígeno. Então, essa região aqui, ela muda de acordo com cada antígeno que estimulou sua produção, para que ele se ligue especificamente contra cada antígeno específico. E o mecanismo de ação do anticorpo envolve 6 tipos de dimensões. A primeira ação, pelo tipo de ação, um dos 6 tipos de ação dos anticorpos é a aglutinação. Ele tem a capacidade de aglutinar, ou seja, de juntar moléculas de antígeno para facilitar o ataque ou para facilitar a apresentação às células apresentadoras. Outro é a opsonização, a gente já falou disso, que é o quê? A opsonização é a marcação do antígeno para facilitar a quimiotaxia e a aderência do macrófago. A terceira ação é a ativação do sistema do complemento. Lembra aqui que é o sistema do complemento, que são células que vão produzir substâncias tóxicas aos antígenos. Então, eles vão ajudar ao sistema a estimular o sistema de complemento a produzir moléculas tóxicas. Outros anticorpos estão relacionados ao disparo do processo inflamatório, que vai mobilizar células, que vai produzir moléculas que vão atacar o antígeno, etc. Outros anticorpos atuam na neutralização de moléculas tóxicas. Então, por exemplo, quando você sofre uma picada de um inseto ou entra em contato com alguma molécula tóxica, alguns anticorpos atuam o quê? Neutralizando o efeito tóxico dessas moléculas que entram, ou do vírus, etc. E o último é a marcação dos antígenos para respostas celulares, ou seja, então, eles vão ligar a toxina, envolver a toxina, para estimular uma resposta imunológica posterior. Então, com relação aqui aos tipos de anticorpos e a sua abundância, ela também varia de acordo com o anticorpo. Os IgGs são os mais comuns, cerca de 80%, o IgM 6%, o IgA 13%, o IgD muito pouquinho, menos de 1%, e o IgE também menos de 1%. A localização também varia, né? Por exemplo, os IgGs muito presentes no sangue, na linfa e no intestino. IgM, sangue, linfa e superfície de células B. O IgA, né, presente nas secreções, que a gente já falou lá na primeira linha de defesa da aula passada, né, lágrima, saliva, muco, revestimento do intestino, leite materno e também no sangue e na linfa. O IgD e o IgE são os menos comuns, né, também sangue e linfa, e o IgE é muito ligado a mastócito e basófito em todo o organismo. O tempo de meia-vida dessas células, que a gente encontra essas células, também varia. Então, esses mais presentes, eles são encontrados quando disparada a sua produção por 23 dias, no caso do IgG. O IgM é de ação mais limitada, 5 dias, o IgA também 6 dias, e o IgD também 3 dias, e o menos é 2 dias. Então, quando dispara uma resposta, você encontra níveis desses anticorpos no sangue de uma maneira muito limitada. E as funções conhecidas desses vários tipos, né? A gente já falou, o IgG está muito ligado à fagocitose e neutralização de toxinas, mas também com relação à proteção contra vírus. O IgM na aglutinação e também na resposta inicial. Então, é muito comum a gente encontrar IgM no início da infecção. O IgA, proteção de superfícies mucosas. O IgD é
sua resposta é mais ou menos conhecida, né? E o IgE muito ligado a reações alérgicas. E, mais importante para nós, lise de vermes parasitários. Então, a gente às vezes acha IgE no ataque a parasitos multicelulares. Bom, gente, então, só para fechar esse assunto, a gente falei lá no início da aula, então a gente tem sempre o que? A resposta humoral, né, mediada por anticorpos, estimulando a resposta celular, e da mesma forma a gente tem células T, linfócitos, que estimulam os linfócitos B a se diferenciarem em plasmócitos para produzir anticorpos. Então, a gente tem sempre o quê? A resposta humoral ocorrendo de maneira concomitante à resposta celular e um estimulando o outro. E isso acontece como se fosse de maneira exponencial. Ela cresce exponencialmente, atua pelo tempo que o micro-organismo estiver presente no organismo, uma vez que a quantidade do organismo invasor ele é eliminado, a resposta imunológica cai, e aí a gente tem a fase de contração da resposta imunológica e a manutenção das células de memória. Beleza? E aqui só para a gente ver aqui como é que é a atuação dos mecanismos de imunidade, né, quando a gente tem organismos grandes, como, por exemplo, um protista, que é muito maior que uma bactéria e infinitamente maior que um vírus, e quando a gente tem também um verme, né, que é um organismo multicelular grande. Então, na verdade, você não tem fagocitose do organismo inteiro, você tem o quê? Várias células atuando de maneira conjunta, né? O macrófago tentando lisar partes daquele organismo, a gente tem a produção de várias citocinas tentando lisar a membrana plasmática das células da superfície do organismo, e a gente tem o processo inflamatório sendo estimulado. Então, e ao mesmo tempo anticorpos, marcando anticorpos, neutralizando a ação desse organismo. Então, o que a gente vê quando o organismo é grande, a gente tem uma ação conjunta e continuada contra aquele organismo, né? Mas nem sempre ela é efetiva. Então, é importante que a gente tenha o quê? A entrada com a medicação, né? Um tratamento farmacológico, mas é importante que essas células atuem no início até para marcar, para desenvolver o processo inflamatório, para que a gente possa ter sintomas, e tendo os sintomas, a gente procura o médico e, através da leitura correta dos sintomas, através de exames, etc., a gente tem a capacidade de entrar com drogas que vão agir de maneira muito mais eficiente do que propriamente só a resposta imunológica. Então, é muito comum esses vermes, se não haver a intervenção farmacológica, conviver com esses organismos muito grandes, né? E tornando a infecção crônica. Então, é importante também o acesso à medicina quando a gente tem esses casos onde, naturalmente, a gente não consegue combater o organismo, e aí a intervenção farmacológica se torna fundamental, e é o que a gente vai ver na maioria dessas doenças. Felizmente, a maioria das doenças parasitárias que a gente vai ver tem drogas muito efetivas contra elas. O mais importante, então, nesse caso, é ter atendimento médico rápido para que a droga adequada seja administrada no momento, e aí a infecção ela cai drasticamente, porque as drogas são bastante efetivas. Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula sobre os fundamentos da resposta imunológica adaptativa. Lógico que eu não detalhei tudo, né? Muitos de vocês que já fizeram a disciplina de imunologia devem falar, não, Gustavo falou isso aqui errado, falou, generalizou, não é bem assim que acontece. E, de fato, não é. Reduzir uma disciplina inteira em 2 aulas, isso é impossível. O que eu quis dar aqui nessas 2 aulas foi uma visão geral do processo e com os conceitos-chave que eu vou precisar para explicar algumas doenças depois, o que causa os sintomas, como que a gente controla, etc, etc, etc. Ok? Bom, gente, então a gente fecha esse bloco de aulas com essa aula de hoje, e aí na próxima aula a gente já vai começar a falar das doenças causadas pelos parasitos. Ok? Grande abraço,
Fica com a gente aí durante o curso inteiro e vamos para as próximas aulas. Tchau, tchau.